Olá, fidelidade! Mais uma vez estamos aqui para a gente ler mais uma, mais uma das palestras do Neville Goddard. Então, estamos aqui tentando mudar a maneira de apresentar a nossa leitura e mostrando a minha face. Então, muitas pessoas talvez não me conheçam. Eu me chamo Sérgio e nós temos esse canal Fidelidade já há mais de 2 anos. E antes de ser um canal no YouTube, ele era um grupo de WhatsApp, onde eu enviava algumas leituras. Na verdade, eu estava traduzindo livros ou escrevendo alguma coisa assim e colocava lá a fotografia do que eu estava lendo. Um dia eu perguntei para minha mãe se ela estava acompanhando o que eu estava fazendo. Aí ela falou que não, porque o celular dela não permitia ela ler de boa, porque a tela de captura dele lá, até o screen, era muito pequeno. E aí ela não conseguia ler. Por mais que ela pegasse o óculos para tentar, não conseguia. Aí ela falou assim, por que você não grava o que você está mandando para gente? Porque eu posso ouvir quando eu estou indo para o trabalho, ponho um fone de ouvido, eu ponho no carro, de qualquer forma, eu posso ter uma maneira diferente de fazer uso do que você está fazendo. E eu comecei a gravar. Eu ia mandar a leitura da página tal, fazia alguma explanação antes e gravava. E aí foi pegando. Um dia, depois de algum tempo, já tinha lido quase 18 livros gravando. Um dia encontrei um amigo do meu filho, ele veio aqui em casa e eu peguei e falei para ele assim, oh, quer entrar no meu grupo lá do WhatsApp? Eu leio livro, fala de autoajuda, de lei da atração. Aí ele falou assim, rapaz, bacana isso, eu quero. Aí eu coloquei ele no grupo e a hora que ele recebeu algumas das leituras, aí ele voltou aqui em casa e falou assim, eu vim aqui só para te falar uma coisa. Eu falei assim, e aí? Beleza, ele falou, por que você não abre um canal no YouTube e você vai gravando? Porque o que acontece? Daqui 1 ano, quem não conhece vai ter acesso às leituras que você fez aqui no começo. Daqui 10 anos, o seu canal está lá e pessoas que de repente vai te conhecer, ou se você de repente deixar de fazer isso, vai ter o seu trabalho lá para ver e de repente ouvir e tal. Isso vai ser guardado, fica muito bom. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um canal. E com isso já estamos com 260, acho que 266 leituras, entre alguns vídeos curtos que eu coloquei também. Então, aí, fidelidade. Você pode participar se inscrevendo, não custa nada. Muitas pessoas falam que não vai se inscrever porque vai ter um custo mensal, semanal. Não tem custo. Você pode se inscrever, pode indicar para pessoas que você conhece, pessoas que de repente estão precisando de ter uma palavra de força, né, para conseguir superar as dificuldades, porque às vezes nós enfrentamos dificuldades na nossa vida e não sabemos, e às vezes não temos quem nos dê uma palavra de consolo, de conforto. Eu tenho certeza que, à medida que você vai participando, você vai ver que muitas vezes algumas coisas que é falado aqui é para edificar a sua vida, fazer você se sentir bem, se sentir útil, porque você
é uma deusinha, é um deusinho. Então, sabendo disso, é interessante. Eu falei isso para um amigo meu e ele falou assim: rapaz, por que você fala que eu sou um deusinho ou uma deusinha, alguma coisa assim? Aí eu disse: Deus nos fez a imagem e semelhança dele, ou seja, igual. A única diferença é nós não temos consciência do que somos capazes de fazer. Nós não temos a consciência de ser um deusinho ou uma deusinha. Por isso que as coisas às vezes não são tão fáceis para nós. Mas a partir do momento que você começa a tirar as crenças antigas, a modificar a sua maneira de pensar, você começa a perceber que, sim, dificuldades nós vamos encontrar a todos os momentos, mas você vai ter uma facilidade muito grande em superar as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia. E você vai ver, você vai conseguir. Eu coloquei um áudio bem pequenininho mais cedo que fala sobre oração. Se você está aqui me ouvindo, ouça esse áudio aí no canal. O nome dele é Somos Um com Deus. Muito, muito, muito bacana. Você vai perceber que você pode fazer a diferença e não ficar esperando num Deus fora de você, num Deus que está lá no céu, sentado num trono, com um porrete na mão, esperando você fazer uma coisa errada para te dar uma cacetada, para te penalizar por alguma coisa que você fez de errado. Perceba que você é filho do amor, o amor que é maravilhoso. Ele não tem como não dar para você amor. Ele não tem como fazer o amor acontecer na sua vida. Se você é pai ou mãe, você tem coragem, em qualquer situação, você tem coragem de fazer seu filho sofrer por você estar querendo castigar ele de alguma coisa? Por mais que às vezes exista, de certa forma, uma necessidade de correção, mas você não quer ver seu filho sentir dor, ou sua filha sentir dor. A gente vai tirar aquilo que de repente gosta, um computador, um celular, alguma coisa assim, para dar o castigo, mas não causar dor na carne, machucar a pessoa, sabe? Deus, ele é maravilhoso. Ele, por mais que você erre, ele quer que você se conserte, mas principalmente ele quer que você tenha consciência de que você precisa se consertar. Não adianta nada ficar falando que todo mundo tem que ser santo, tem que buscar santidade, fazer tudo isso e tal. Mas o que é ser santo? O que é buscar santidade? Aí é que tá. Sérgio, meu pensamento sobre isso é: você não roubar, você não matar, você não querer o que é do outro, você querer fazer sempre o bem para o próximo, porque imagina, se Deus é energia pura, eu sou energia pura, você é energia pura. Quando você ofende alguém, ou você maltrata alguém, a sua energia que está fazendo aquilo com a outra pessoa. Você está ofendendo o próprio Deus que está dentro de você. Eu nunca vi uma pessoa que ofende a outra e fica feliz com aquilo. Ela vai ficar triste também. Então, se você pode fazer o bem, e imaginando que quando você faz o bem para alguém, você está fazendo para você mesmo, mas também quando você faz o mal, você está fazendo o mal para você mesmo, com certeza você vai mudar a sua atitude em algum momento, quando você perceber que o que você está fazendo ou que vai fazer vai causar um mal. Eu tenho certeza que você vai mudar de ideia, porque você vai querer fazer o bem para você mesmo. Ok? Então vamos à leitura. Hoje nós vamos ler A consciência é a única realidade. Quando percebermos que conscientemente
é onde todas as coisas estão. E a gente vai perceber que a nossa vida, ela pode ser diferente. A gente sempre quer mudar alguma situação da nossa vida. Sempre, sempre, sempre. Então, vamos lá. Esse videozinho aqui é uma forma que eu estou tentando de fazer a abertura, a apresentação da leitura que a gente vai fazer. E eu vou tentar fazer isso em todos os vídeos que eu for ler. Então, você vai me ver mais vezes. Valeu, se inscreva, compartilhe, divulgue para a pessoa que você conhece, as pessoas do seu lado. E vamos fazer esses áudios chegar a mais pessoas, ok? Valeu, obrigado. Palestra de Neville Goddard, realizada em 1948. A consciência é a única realidade. Este será um curso muito prático, portanto, espero que todos nesta aula tenham uma visão muito clara do que desejam, pois estou convencido de que você pode realizar seus desejos pela técnica que receberá aqui nesta semana, nestas 5 lições. Para que você possa receber o pleno benefício dessas instruções, deixe-me dizer agora que a Bíblia não tem nenhuma referência a qualquer pessoa que já existiu ou a qualquer evento que tenha ocorrido na Terra. Os antigos contadores de histórias não estavam escrevendo história, mas uma lição alegórica de certos princípios básicos que eles revestiam com o manto da história. E eles adaptaram essas histórias à capacidade limitada de um povo muito acrítico e crédulo. Ao longo dos séculos, equivocadamente tomamos personificações por pessoas, alegorias por história. O veículo que transmitiu a instrução para a instrução e o primeiro sentido grosseiro para o sentido último pretendido. A diferença entre a forma da Bíblia e sua substância é tão grande quanto a diferença entre um grão de milho e o germe de vida dentro desse grão. Assim como nossos órgãos assimilativos discriminam entre alimentos que podem ser incorporados em nosso sistema e alimentos que devem ser descartados, assim, nossas faculdades intuitivas despertas descobrem, sob a alegoria e a parábola, o germe de vida psicológico da Bíblia. E, alimentando-nos disso, nós também abandonamos a forma que transmitia a mensagem. O argumento contra a historicidade da Bíblia é muito longo. Consequentemente, não é adequado para a inclusão nesta interpretação psicológica prática de suas histórias. Portanto, não vou perder tempo tentando convencê-lo de que a Bíblia não é um fato histórico. Esta noite, vou pegar 4 histórias e mostrar-lhe o que os antigos contadores de histórias pretendiam que você e eu víssemos nessas histórias. Os antigos mestres ligavam verdades psicológicas a alegoria fálicas e solares. Eles não sabiam tanto da estrutura física do homem quanto os cientistas modernos. Nem sabiam tanto sobre os céus quanto nossos astrônomos modernos. Mas o pouco que sabiam, usaram com sabedoria e construíram molduras fálicas e solares, às quais ligaram as grandes verdades psicológicas que haviam descoberto. No Antigo Testamento, você encontrará muito da adoração fálica, porque não é útil. Não vou enfatizá-lo, vou apenas mostrar-lhe como interpretá-lo. Antes de chegarmos ao primeiro dos dramas psicológicos que você e eu podemos usar em um sentido prático, deixe-me indicar os 2 nomes marcantes da Bíblia. Aquele que você e eu traduzimos como Deus ou Jeová, e aquele que chamamos de Filho, que temos como Jesus.
Os antigos soletravam esses nomes usando pequenos símbolos. A língua antiga, chamada de hebraica, não era uma língua que você explodia com a respiração. Era uma linguagem mística, nunca pronunciada pelo homem. Aqueles que o compreenderam-no como os matemáticos compreendem os símbolos da matemática superior. Não é algo que as pessoas costumavam transmitir o pensamento como eu agora uso a língua inglesa. Eles nos disseram que o nome de Deus estava escrito Jod, Re, Val, Re. Vou pegar esses símbolos e, em nossa linguagem normal e prática, explicá-los dessa maneira. A primeira letra, Jod, no nome de Deus, é uma mão ou uma semente. Não é apenas uma mão, mas a mão do diretor. Se há um órgão do homem que o discrimina e o diferencia de todo o mundo da criação, é a sua mão. O que chamamos de mão no macaco antropóide não é uma mão. Ele é usado apenas com o propósito de levar comida à boca, ou balançar de galho em galho. A mão do homem molda. Você não pode realmente se expressar sem a mão. Esta é a mão do construtor, a mão do diretor. Ela dirige, molda e constrói dentro de seu mundo. Os antigos contadores de histórias chamavam a primeira letra Jod, a mão, ou a semente absoluta da qual toda a criação virá. A segunda letra, Re, deram o símbolo de uma janela. Uma janela é um olho. A janela é para a casa o que o olho é para o corpo. A terceira letra, Val, eles chamavam de prego. Um prego é usado com a finalidade de unir as coisas. A conjunção E, na língua hebraica, é simplesmente a terceira letra, o Val. Se eu quero dizer homem e mulher, coloco o Val no meio, ele os une. A quarta e última letra, Re, é outra janela, ou olho. Nessa nossa linguagem moderna e realista, você pode esquecer os olhos, janelas e mãos e olhar para isso dessa maneira. Você está sentado aqui agora. Essa primeira letra, Jod, é o seu eu sou, sua consciência. Você está ciente de estar ciente. Essa é a primeira letra. Dessa consciência vem todos os estados de consciência. A segunda letra, Re, chamada de olho, é sua imaginação, sua capacidade de perceber. Você imagina ou percebe algo que parece ser diferente do eu, como se você estivesse perdido em devaneios e contemplasse estados mentais de forma desapegada, tornando o pensador e os seus pensamentos entidades separadas. A terceira letra, Val, é a sua capacidade de sentir que você é o que deseja ser. À medida que você sente que é isso, você se torna consciente de ser isso. Andar como se você fosse o que você quer ser é tirar seu desejo do mundo imaginário e colocar o Val nele. Você completou o drama da criação. Estou ciente de algo. Então, eu me conscientizo de realmente ser aquilo de que eu estava ciente. A quarta e última letra em nome de Deus é outro Re, outro olho significando o mundo objetivo, visível, que constantemente dá testemunho daquilo que tenho consciência de ser. Você não faz nada sobre o mundo objetivo. Sempre se molda em harmonia com aquilo que você tem consciência de ser. Dizem-lhe que este é o nome pelo qual todas as coisas são feitas, e sem ele não há nada que seja feito. O nome é simplesmente o que você tem agora, enquanto está sentado aqui. Você está consciente de ser, não está? Certamente você é. Você também está consciente de algo que é diferente de você, o quarto, os móveis, as pessoas. Você pode se tornar seletivo agora. Talvez
você não queira ser diferente do que você é, ou possuir o que você vê, mas você tem a capacidade de sentir como seria se você agora fosse diferente do que você é. Ao assumir que você é o que você quer ser, você completou o nome de Deus, ou Jod He Vav He. O resultado final, a objetivação de sua suposição, não é da sua conta. Ele entrará em visão automaticamente quando você assumir a consciência de ser ele. Agora vamos voltar para o nome do Filho, pois ele dá ao Filho domínio sobre o mundo. Você é aquele Filho, você é o grande Josué, ou Jesus da Bíblia. Você conhece o nome Josué, ou Jeoshua, que anglicizamos como Jesus. O nome do Filho é quase como o nome do Pai. As 3 primeiras letras do nome do Pai são as 3 primeiras letras do nome do Filho, Jod He Vav. Então você adiciona Shin e um Ain, fazendo o nome do Filho ser lido, Jod He Vav Shin Ain. Você já ouviu quais são os 3 primeiros Jod He Vav He? Jod significa que você está ciente. He significa que você está ciente de algo. E Val significa que você se conscientizou de ser aquilo de que estava ciente. Você tem domínio porque tem a capacidade de conceber e de se tornar aquilo que concebe. Esse é o poder da criação. Mas por que um Shin é colocado no nome do Filho? Por causa da infinita misericórdia de nosso Pai. Lembre-se, o Pai e o Filho são um, mas quando o Pai se torna consciente de ser homem, ele coloca na condição chamada homem aquilo que ele não deu a si mesmo. Ele coloca um Shin para este propósito. Um Shin é simbolizado como um dente. Um dente é o que consome, o que devora. Devo ter dentro de mim o poder de consumir o que agora não gosto. Eu, na minha ignorância, fiz nascer certas coisas que agora não gosto e gostaria de deixar para trás. Se não houvesse dentro de mim as chamas que o consumiriam, estaria condenado para sempre a viver em um mundo de todos os meus erros. Mas há um Shin, ou chama, dentro do nome do Filho, que permite que esse Filho se desprenda dos estados que ele anteriormente expressou no mundo. O homem é incapaz de ver além do conteúdo de sua própria consciência. Se agora me desapego em consciência dessa sala, desviando minha atenção dela, então não estou mais consciente dela. Há algo em mim que o devora dentro de mim. Ele só pode viver em meu mundo objetivo se eu o mantiver vivo em minha consciência. É o Shin, ou um dente, em nome do Filho que lhe dá domínio absoluto, porque não poderia ter sido em nome do Pai. Por essa simples razão, nada pode deixar de estar no Pai, mesmo as coisas desagradáveis não podem deixar de ser. Se eu lhe der expressão uma vez, para todo sempre, ela permanecerá trancada dentro do eu dimensionalmente maior, que é o Pai. Mas eu não gostaria de manter vivos dentro do meu mundo todos os meus erros. Então, eu, em minha infinita misericórdia, dei a mim mesmo, quando me tornei homem, o poder de me desapegar dessas coisas que eu, em minha ignorância, fiz nascer em meu mundo. Esses 2 nomes que lhe dão domínio. Você tem domínio se, enquanto caminha pela terra, sabe que sua consciência é Deus, a única realidade. Você se torna consciente de algo que gostaria de expressar ou possuir. Você tem a capacidade de sentir que você é e possuir o que um momento antes era imaginário. O resultado final, a incorporação de sua suposição, está completamente fora dos escritórios
de uma mente tridimensional. Ela nasce de uma maneira que nenhum homem conhece. Se esses dois nomes estiverem claros em sua mente, você verá que eles são seus nomes eternos. Enquanto você se senta aqui, você é este Jod-He-Vav-He, e você é o Jod-He-Vav-Shin-Ain. As histórias da Bíblia se preocupam exclusivamente com o poder da imaginação. São realmente dramatizações da técnica da oração, pois a oração é o segredo para mudar o futuro. A Bíblia revela a chave pela qual o homem entra em um mundo dimensionalmente maior com o propósito de mudar as condições do mundo menor em que vive. Uma oração concedida implica que algo é feito em consequência da oração, que de outra forma não teria sido feita. Portanto, o homem é a fonte da ação, a mente que dirige e aquele que concede a oração. As histórias da Bíblia mantêm um poderoso desafio à capacidade de pensamento do homem. A verdade subjacente, que são dramas psicológicos e não fatos históricos, exige reiteração na medida em que é a única justificativa para as histórias. Com um pouco de imaginação, podemos traçar facilmente o sentido psicológico em todas as histórias da Bíblia. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja pela terra. Assim, Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Aqui no primeiro capítulo da Bíblia, os antigos mestres estabeleceram o fundamento de que Deus e o homem são um, e que o homem tem domínio sobre toda a terra. Se Deus e o homem são um, então Deus nunca pode estar tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Surge a primeira pergunta: o que é Deus? Deus é a consciência do homem, sua percepção, seu eu sou. O drama da vida é psicológico, no qual fazemos passar as circunstâncias por nossas atitudes e não por nossos atos. A pedra angular sobre a qual todas as coisas se baseiam é o conceito que o homem tem de si mesmo. Ele age como age, tem as experiências que faz, porque seu conceito de si mesmo é o que é, e por nenhuma outra razão. Se ele tivesse um conceito diferente de si mesmo, ele agiria de maneira diferente e teria experiências diferentes. O homem, ao assumir o sentimento de seu desejo realizado, altera seu futuro em harmonia com sua suposição, pois suposições, embora falsas, se mantidas, endurecerão em fatos. A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos, mas os antigos professores descobriram que o sono, ou um estado semelhante ao sono, ajudava o homem a fazer sua suposição. Portanto, eles dramatizaram o primeiro ato criativo do homem como aquele em que o homem estava em um profundo sono. Isso não apenas estabelece o padrão para todos os atos criativos futuros, mas nos mostra que o homem tem apenas uma substância que é verdadeiramente sua para usar na criação de seu mundo, e que é ele mesmo. E o Senhor Deus, homem, fez cair um sono profundo sobre Adão, e ele adormeceu. E ele tomou uma de suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez uma mulher. Gênesis 2, 21 e 22. Antes de Deus moldar esta mulher para o homem, ele traz a Adão os animais
do campo e as aves do ar, e Adão os nomeia. Tudo que Adão chamou a toda criatura vivente, esse foi o nome dela. Se você pegar uma concordância ou um dicionário bíblico e procurar a palavra coxa usada nesta história, verá que não tem nada a ver com a coxa. É definido como as partes moles que são criativas em um homem, que pendem sobre a coxa de um homem. Os antigos contadores de histórias usavam essa moldura fálica para revelar uma grande verdade psicológica. Um anjo é um mensageiro de Deus. Você é Deus, como acabou de descobrir, pois sua consciência é Deus. E você tem uma ideia, uma mensagem. Você está lutando com uma ideia, pois não sabe que já é aquilo que contempla. Nem acredita que poderia se tornar isso. Você gostaria, mas não acredita que poderia. Quem luta com o anjo? Jacó? E a palavra Jacó, por definição, significa o suplantador. Você gostaria de se transformar e se tornar aquilo que a razão e seus sentidos negam? Enquanto você luta com o seu ideal, tentando sentir que você é ele, é isso que acontece. Quando você realmente sente que é isso, algo sai de você. Você pode usar as palavras: quem me tocou, pois percebo que a virtude saiu de mim. Você se torna, por um momento, após uma meditação bem-sucedida, incapaz de continuar no ato, como se fosse um ato físico criativo. Você fica tão impotente depois de ter orado com sucesso quanto depois do ato criativo físico. Quando a satisfação é sua, você não tem mais fome dela. Se a fome persistir, você não explodiu a ideia dentro de você. Você não conseguiu realmente tornar-se consciente de ser o que você queria ser. Ainda havia aquela sede quando você saiu das profundezas. Se posso sentir que sou aquilo que há poucos segundos eu sabia que não era, mas desejava ser, então não tenho mais fome de ser. Não tenho mais sede porque me sinto satisfeito nesse estado. Então, algo encolhe dentro de mim, não fisicamente, mas em meu sentimento, em minha consciência, pois essa é a criatividade do homem. Ele encolhe tanto no desejo que perde o desejo de continuar nesta meditação. Ele não para fisicamente, simplesmente não deseja continuar o ato meditativo. Quando você orar, creia que você recebeu e você receberá. Quando o ato físico criativo é completado, o tendão que está sobre a cavidade da coxa do homem se contrai e o homem se vê impotente ou paralisado. Da mesma forma, quando um homem ora com sucesso, ele acredita que já é o que desejava ser. Portanto, não pode continuar desejando ser o que já está consciente de ser. No momento da satisfação física e psicológica, sai algo que, com o tempo, dá testemunho do poder criativo do homem. Nossa próxima história está no capítulo 38 do livro de Gênesis. Aqui está um rei cujo nome é Judá. As primeiras 3 letras de cujo nome também começam com Jod Re Val. Tamar é sua nora. A palavra Tamar significa palmeira, ou a mais bela, a mais graciosa. Ela é graciosa e bonita de se ver, e é chamada de palmeira. Uma palmeira alta e imponente floresce mesmo no deserto. Onde quer que esteja, há um oásis. Quando vires a palmeira no deserto, encontrarás o que mais procura naquela terra árida. Não há nada mais desejável para um homem que atravessa um deserto do que a visão de uma palmeira. No nosso caso, para ser prático, nosso objetivo é a palmeira. Essa é a majestosa e bela que procuramos. O que quer que você e eu queiramos, o que realmente desejamos, é personificado na história como Tamar, a bela.
Dizem-nos que ela se veste como com os véus de uma prostituta e senta-se no lugar público. Seu sogro, o rei Judá, vem, e ele está tão apaixonado por essa que está velada que ele oferece um filho para ter intimidade com ela. Ela disse: o que você vai me dar como promessa de que vai me dar um filho? Olhando ao redor, ele disse: o que você quer que eu dê como promessa? Ela respondeu: dê-me o seu anel, dê-me suas pulseiras e dê-me o seu cajado. Então ele tirou de sua mão o anel e o bracelete e os deu a ela junto com seu cetro. E ele foi ter com ela e a conheceu. E ela lhe deu um filho. Essa é a história. Agora vamos para a interpretação. O homem tem um dom que é verdadeiramente seu para dar, e é ele mesmo. Ele não tem outro dom, como lhe disse no primeiro ato criativo de Adão, gerando a mulher de si mesmo. Não havia outra substância no mundo, além de si mesmo, com a qual pudesse moldar o objeto de seu desejo. Da mesma forma, Judá tinha apenas um presente, que era verdadeiramente seu para dar, ele mesmo, como o anel, os braceletes e o cajado simbolizavam, pois estes eram os símbolos de sua realeza. O homem oferece aquilo que não é ele mesmo, mas a vida exige que ele dê a única coisa que simboliza a si mesmo. Dê-me seu anel, dê-me sua pulseira, dê-me seu cetro. Estes fazem o rei. Quando ele os dá, ele dá de si mesmo. Você é o grande rei Judá. Antes que você possa conhecer sua Tamar e fazê-la ter sua semelhança no mundo, você deve ir até ela e se entregar. Suponha que eu queira segurança. Eu não posso obtê-lo conhecendo pessoas que eu tenho. Eu não posso obtê-lo puxando cordas. Devo tornar-me consciente de estar seguro. Digamos que eu quero ser saudável. Pílulas não vão fazer isso. Dieta ou clima não vai fazer isso. Devo tornar-me consciente de ser saudável, assumindo o sentimento de ser saudável. Talvez eu queira ser elevado neste mundo. Simplesmente olhar para reis e presidentes e pessoas nobres e viver em seu reflexo não me tornará digno. Devo tornar-me consciente de ser nobre e digno e andar como se o fosse, o que agora quero ser. Quando caminho nessa luz, entrego-me à imagem que me assombrava, a mente, e com o tempo ela me dá um filho, o que significa que objetifico um mundo em harmonia com aquilo que tenho consciência de ser. Você é o rei Judá e você também é Tamar. Quando você se torna consciente de ser o que quer ser, você é Tamar. Então você cristaliza seu desejo no mundo, ao seu redor. Não importa quais histórias você leia na Bíblia. Não importa quantos personagens esses antigos contadores de histórias tenham introduzido no drama. Há uma coisa que você e eu devemos sempre ter em mente. Todos eles acontecem dentro da mente do homem individual. Todos os personagens vivem na mente do homem individual. Ao ler a história, faça com que ela se ajuste ao padrão do eu. Saiba que sua consciência é a única realidade. Então, saiba o que você quer ser. Então, assuma o sentimento de ser o que você quer ser e permaneça fiel à sua assunção, vivendo e agindo de acordo com sua convicção. Sempre faça com que se encaixe nesse padrão. Fim da parte 1. Que você possa aproveitar essa leitura e entender o que Neville está querendo passar, para podermos transformar nossas situações de vida, buscando os milagres que o Pai tem para nos conceder. O Pai, nós mesmos, né? Então vamos lá. Valeu, obrigado por vir até aqui e
vamos seguir em frente.